Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca nesta mesa redonda os principais fornecedores e realizadores de eventos do estado de São Paulo. E eu lembro a você que esse programa é uma gravação feita aqui no estúdio multiplataformas da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouquinho mais o trabalho da Next? Espia nesse Instagram que está aqui na sua tela. E olha, o programa de hoje está imperdível, é um trio que já... No convite que eu fiz a eles e também aqui nos bastidores, está rendendo muita conversa. Vocês vão gostar demais. Ao meu lado, em ordem alfabética, ela que me disse que só faltou vender coxinha na vida. Eliana Pedron, bem-vinda. Obrigada, João. Satisfação enorme em poder estar aqui contigo. Uma alegria minha. Eliana, uma das mais reconhecidas assessoras cerimonialistas aqui da região de Limeira. Do outro lado da nossa mesa, ela que também está aí há um bom tempo na questão da organização dos eventos, assessorando casais nos casamentos e também debutantes, desfiles. Sônia Darós, bem-vinda. Oi, João. Prazer estar aqui com você. Que alegria Muito você ter feliz com o aceitado. convite. Sônia desmarcou a agenda, derrubou a agenda para estar aqui conosco. Tinha aula hoje. Tinha aula. Mas é um prazer. Todo nosso. Também conosco nessa noite, ele que começou encantando no piano seus casais, os convidados, e hoje também atua como assessor e cerimonialista, Lucas Franzoni. Muito bem-vindo. Muito obrigado, João, pelo convite. Imensamente feliz em poder participar dessa entrevista com vocês. Que bom. Fiquem todos muito à vontade nesse espaço aqui para a gente contar as nossas histórias, relembrar, falar do que fazemos para tanta gente bacana que nos assiste, que nos acompanha. Vou começar com Eliana. Eliana, quando você me diz assim, já fiz de tudo nessa vida, João. Então, como é que você foi parar no cerimonial e na assessoria? Bom, meu primeiro casamento realizado foi em 2001. Mas antes eu tinha ido para a Igreja Batista e lá tinha um setor de eventos. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, qualquer comemoração eu me infiltrava para poder aprender mais, porque eu gostava disso. E foi aí que eu comecei. Em 2001 fiz o primeiro, mas assim, informal, porque eu tinha um trabalho numa empresa. E depois eu vi que várias pessoas me procuravam, clientes, né, noivas, e eu perdi espaço, porque eu não podia atender o telefone e tal. E foi aí que eu decidi, por hora, realmente abrir mão do meu trabalho específico e cuidar realmente só da assessoria. Então, nisso, daí eu me dediquei, assim, desde 2006, efetivamente. Agora, se a gente olhar aí no seu retrospecto, em tudo que você atuou, você já teve até um programa, é isso? Isso. Que história é essa? De TV. Eu gravava... É um programa que ia semanal. Mas eu gravava na Mix, mas era um programa independente. Perfeito. Né? E daí a gente fazia toda a edição e levava para Mix. E daí ali o meu programa chamava Bem Casado. Que delícia! Isso, aí a gente tinha uma jornalista que fazia todo o roteiro. E aí eu entrevistava todo mundo. Entrevistei a banda Os Gravatas, o Nicolas da Central Coquetel. Enfim, assim, vários profissionais. Vários colegas. Vários. Ficou 6 meses no ar. Que bacana, a Banda Os Gravatas que já esteve aqui conosco no programa. Sim. E a Banda Os Gravatas, de uma certa forma, sempre está conosco aqui no programa. Não é Cleiton que está aqui no meu fone. Com certeza, ele disse. Esse programa, gente, é um oferecimento Mi Parfum. Tô brincando, mas eu quero mostrar aqui para vocês. Mostra aí, gente. Tá todo mundo com seu Mi Parfum? Aí, tá aqui. O da Sônia, a Sônia ganhou também. Ganhei. Me fala dessa sua marca, Eliana. Um novo trabalho, né? Um novo trabalho. Vou passar aqui o álcool em gel enquanto você conta. Isso. Eu, assim, me descobri, né? Nessa parte... A gente chama de artesanato, mas é uma coisa feita pelas mãos. Então, nessa ociosidade, fui estudar perfumaria. Então, tudo que eu realmente produzo é de autoria minha, do Mi Parfum. Que é um trocadilho, né? Que eu falei para você sobre o nome. Mas estou super feliz. Que delícia, gente. Olha, eu tô ali com uma essência. Me acompanhe nas redes sociais que eu vou contar para vocês a delícia que é. Sônia Darós, falando sobre o início, como é que o setor de eventos tem o prazer de contar com o seu talento? Quando é que começou? Olha, minha mãe fazia salgadinhos e bolo para festas e depois ela pediu minha ajuda para estar levando para o local, né? Naquela época era salão de igreja, né? Que fazia. Eu chegava lá
E ela colocava o bolo, ela colocava uma toalha de renda. E eu falei assim, olha, é assim, né? Eu pensei comigo, posso fazer alguma coisa, né? Aí inventei de fazer as toalhas para as mesas, aquelas toalhas gordas. Você fazia as toalhas? Fazia as toalhas. Aí comecei a confeccionar as toalhas. E depois eu inventei também, eu seguia a revista Chiapetas, que é do Rio de Janeiro, eu gostava muito. E eu comecei também a aventurar no bolo fake, né? E o primeiro bolo que entrou em Limeira foi um pouco depois, né? Mas foi assim, pesquisando, a vizinha fazia biscuit. E aí eu fui lá, né? Fui assim, pesquisando e até que saíram os bolos lá e a gente começou a alugar. O primeiro bolo fake de Limeira, então, vem por meio de você. Eu fiz pesquisa, não tinha ninguém que fazia bolo fake. E eu tinha uma vizinha no apartamento, era do Rio, e ela dela era de massa de marzipan. E aí ela foi levar num evento meu, que eu fazia decoração, né? Eu acho que eu não contei essa parte. Eu comecei aventurando na decoração, fiz curso, né, com pessoas renomadas na área da decoração, e depois eu montei o buffet. E por um bom tempo eu trabalhei com os dois, seguindo nessa linha. Então aí entrou de tudo, entrou locação, né? Montei um escritório, um showroom de locação de material, locava tudo. E o interessante é que quando você chega, então, na assessoria, no cerimonial, você já tinha um conhecimento das diversas áreas envoltas na organização de um evento. Eu na verdade, eu me profissionalizei, posso dizer que eu abri uma empresa, né? Oficializei, foi depois de 2008, 2009. Porque antes eu já trabalhava, já fazia cursinho, fazia Senac, fazia organização de eventos. Me aventurei até em design de interiores, mas não dei certo com o curso, não, parei. E eu falei assim, eu gosto de essa coisa, como a Liana falou, né? Artesanato, essas coisas de produzir com as mãos, e aí me aventurei. E depois, nessa parte aí, eu só fiquei com o cerimonial. Daí eu fui estudar. E a gente foi para São Paulo aprender mais. Muito bem. Não tinha essa teoria, né? Não tinha. Hoje em dia é muito diferente, né, gente? Quando um profissional resolve entrar nessa área, ele tem acesso a muito mais informações do que há um tempo atrás. Muito. Eu costumo dizer que eu sou do tempo do brochurão, né? Porque nada de internet, nada de zap, nada dessas coisas. Então, a gente, assim, era no tete-a-tete com o cliente, anotava tudo no caderninho, folha que segue, né? E eu até tenho um caso depois para contar, é bem engraçado nessa época. Olha, gente, esse vai ser um programa de muitas histórias, vocês já perceberam, fiquem de olho. E, desculpe só interromper, João, e essa parte de papéis, eu tenho o costume até hoje, de tudo assim que for pro papel, aquilo fica. Então, é um costume, né, que a gente tenha e depois a gente se recorda. Mas eu tenho filhas lá, Eliana. Meu marido joga fora, eu falei, não... Porque minha vida está aqui, eu sei que tudo que eu escrevi. De brochuras, de cadernos, e você consulta? Você se lembra, naquele casamento teve uma coisa importante, deixa eu rever aqui como é que foi? Tem, tá tudo anotado lá. Até quando eu fazia curso de floral, eu desenhava os arranjos enquanto eu estava tendo aula, sabe? Eu tentei os arranjos desenhadinhos lá. Ai, que coisa linda. Muito legal, Sônia. Lucas Franzoni, como é que você se torna pianista? E depois me conta o que é que te levou a dar uma olhada especial na assessoria, no cerimonial e resolver entrar nessa área também. Bom, eu nunca pensei que eu ia trabalhar como promotor de eventos, né? Fazendo uma referência bibliográfica, meu primeiro evento foi em 2009. Eu participava da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, tocava com o coral e recebi um convite para tocar no primeiro casamento. E fui, né? Cheguei lá no dia, tocamos, a noiva entrou, eu falei, poxa, que legal isso, né? Seria muito bom ter como profissão, mas não era para mim, né? Em 2010, tanto é que eu comecei a fazer faculdade, eu me formei em fisioterapia, fiz o bacharel 5 anos. Eu não sabia disso. Comecei a fazer até a pós-graduação e de um convite foi surgindo outro convite para tocar em casamento, tanto é que eu paguei a minha faculdade com isso. E aí chegou 2016, que foi o ano da decisão. Você vai ser fisioterapeuta ou você vai continuar sendo pianista? E eu optei por ser pianista,
né? Então eu não escolhi ser pianista. O setor de eventos ganhou. Pois é, todos nós ganhamos. Sucessão de fatos, né? Porque a primeira vez que eu toquei, foi lá atrásão, eu falei, nossa, que legal, né? Deve ser muito bom viver disso, ser um profissional de evento, né? E não levava com muita serenidade. Até que chegou o ano da decisão e falou, não, agora você vai ter que escolher. E deve ter sido um momento muito difícil. Foi difícil porque fui um bom aluno na faculdade, cheguei a defender projeto de iniciação científica pelo Conselho Regional de Fisioterapia, fui aprovado, estudei muito, fiz residência em hospital conceituado do estado de São Paulo. Que bacana. E aí virou o ano, agora você vai ter que escolher. Aí os casamentos falou mais alto. De 4 anos para cá, comecei a fazer assessoria, tá? Tenho muito que aprender ainda. O mercado ele vai se atualizando com os anos. Existe espaço para todos, saber respeitar o seu colega de profissão. E estamos aí. Muito bacana, gente. Vocês já perceberam o naipe dos nossos convidados, né, nesse programa? Vocês vão ganhar muito nesse programa. E é por isso que eu já vou para o quadro Me Conta uma História. Eu vou começar uma frase e vocês continuam. Eliana Pedron, eu nunca me esqueço do dia em que... As alianças sumiram. Pelo amor de Deus, gente, que tensão. E aí, quem é que percebeu em que momento isso se deu? Foi nenhuma vez, foram 3 vezes. Assim, casamentos diferentes, é lógico, né? É. Mas assim, antigamente não se vinha nas suas mãos como hoje, na caixinha. Aquela caixinha, você fala, ai, quero essa caixinha pra mim. Não, sabe como vinha? Sabe papel de pipoca? Vinha num papel qualquer? Um papel qualquer. Aí, eu sabia que ia chegar para mim antes da cerimônia, por um convidado, porque vinha de outra cidade, enfim. Só que acho que veio tanto na expectativa dele de não perder, aquele papel veio muito amassado. E chegou na minha mão, ele falou, toma, é para você. Eu peguei e já imaginei. E naquela correria, e antigamente era assim, né? 300 convidados, a igreja lotada, aquela coisa, a noiva às vezes atrasava e você na ansiedade. Eu cheguei para minha recepcionista e falei, segura esse papel para mim. Né? Tipo assim, só que ela estava com outras coisas que precisavam ser jogadas. Ai, já vi tudo. Aí aquele papel foi no meio, né? Foi pro lixo. Foi pro lixo, mas assim, era um papel de papel de pipoca muito amassado. Aí na hora que eu olhei, falei, meu Deus, como que me entrega uma aliança assim? Só que assim, na hora ela tinha esses papéis outro e foi pro lixo, literalmente. E daí, no momento das alianças, quando fizeram todos o cortejo e tal, eu cheguei para ela e falei assim, por favor, você me entrega as alianças? Ela assim, que alianças? Eu falei assim, eu te dei na sua mão. Ela falou, não, você me deu um monte de papel, que depois era para ser descartado, porque antigamente as lapelas, as flores, né, para lapela, vinha todas embaladinhas em papel, aí você tinha que tirar e aquela coisa. Protegidinhas. Isso, então eu tiro, pego o alfinete, então assim, era desse jeito. Mas enfim... moral da história, a gente foi, tudo na lata de lixo, reviramos assim, achamos. Durante a cerimônia, vocês estavam revirando o lixo? Uhum. Eu falei que hoje eu Adoro nunca essas partes, mais gente. aceito as alianças, tipo assim, momentos antes, e tem que estar realmente num porta-aliança, muito bem elaborado. Mas antigamente não tinha nada disso, né, João? Antigamente ela vinha Não, daquela não tinha. forma bem despretensiosa, Bem, exatamente. Porque era Que assim... sufoco, gente. Porque eram as alianças que você foi noiva o tempo todo, eles tiravam, mandavam polir, e entendeu? Não era coisa assim de anel de noivado, depois alianças, enfim. A segunda já estava com a daminha. E no meio do corredor, ela tirou o laço, assim, das alianças. E o vestido dela era cheio de frufru, assim. Lembra quando tinha aqueles frufru? E caiu, assim. E ela chegou com uma aliança só. E eu falava assim, meu Deus, cadê as outras alianças? Eu fui até ela e falei, cadê a aliança? Ai, tia, eu já fui tirando. Eu não sabia se eu chorava, assim. Eu cheguei perto do padre. Eu falei, ai, continua que eu já, né? E daí eu comecei, tipo, nela, assim, querer pegar Procurar nela. no vestido. Aí tava bem dentro do frufru do vestido. Localizou. Localizei. Então, assim, durante o trajeto do corredor, né, que você tava ali, ela já foi tirando as alianças. Então, assim, são momentos que hoje eu falo assim, eu vou colar
Aliança ali, gente, ninguém tira. Então, assim, são momentos, né? E a terceira, quando saiu com a noiva do cabeleireiro, a equipe do salão colocou todas as coisas da noiva debaixo do banco. E a noiva chegou para mim e falou assim, as alianças estão no meu carro, então só ir lá pegar. Então, né? Tá lá fácil, em algum Até eu lugar. saber que estava debaixo do banco, liguei até... Passou um tempão procurando desesperado. É aqueles Uhum. segundos que a gente soa segundos, minutos que a gente soa frio, Isso. até a situação se Até resolver, a situação. né? Então, assim, foram coisas que me marcou muito. A gente não né? esquece, né? Um sufoco a gente não Isso. esquece. Então, assim, hoje eu lembro, eu acabo, assim, rindo da situação, mas eu vi que naquela época foi muito, assim, Tenso, tenso. desesperador. Isso. Sônia Darós, eu nunca me esqueço do dia em que... Um episódio parecido com o da Eliana. Eu vou falar das alianças também. Pode. Que a gente já está na parte até que engraçada. Esse noivo, ele não tinha página, nem daminha, nada. Então, ia levar no bolso as alianças. E aí, como era um casamento, pessoas mais maduras, que já moravam junto, ela deixou na cama o terno, as alianças, tudo certinho, em cima, só para ele colocar. E ele vir. Aí eu cheguei e perguntei, ele chegou e perguntei, as alianças, tá aqui. Beleza, né? Eu já estava com ele. Então, eu só tirei a noiva, que estava chovendo muito. E já entramos. Não tinha mais tempo para mais nada, né? Porque não tinha onde ficar. E daí, deu uns 5 minutos, eu resolvi ir perto, assim, dar um sinal. Porque eu fico de frente, né? A gente fica de frente com os noivos, né? Porque eu acho que é o único sinal que eles têm é com a gente, né, Eliana? E eu sinalizei para ele a aliança. Aí ele começou a palpar, porque eu sabia, pelo meu roteiro, que já ia pedir as alianças, né? De instante seria a parte das alianças. Aí ele palpou assim, daí não deu tempo. E já estava assim, eu peguei, já saí de trás, eu só fiz assim, ó. Passa a aliança aqui. Os padrinhos, passa a aliança aqui. Passa as alianças. Passa a aliança aqui. Aí não olha para frente, passa as alianças. E aí eu cheguei assim, entreguei na pessoa que estava mais próxima do noivo e segura, entrega na mão dele. Deu tempo, na hora que o celebrante pediu as alianças, tinha um par de alianças ali na mão, entregou na mão do noivo. Não, para tudo. Você tirou a aliança dos padrinhos e improvisou no momento para o casal, eu é peguei isso? o da irmã, porque eu olhei para a noiva, vai servir. Deve ser eu mesmo. Olhei para o noivo, peguei o do padrinho, vai servir. Sônia, E sem sensacional. contar que ele pegou e colocou a mão no bolso para tirar, porque ele tinha tanta certeza, ele pegou, tirou assim a língua do bolso para fora, cheio de fiapo. O bolso feio para fora, as duas línguas para fora. Ele estragou, eu estava resolvendo a situação. E ele acabou denunciando que tinha esquecido. Mas daí ninguém entendeu, mas como que as alianças apareceram? E, na verdade, eu tinha pego, assaltei. E serviram? Serviram? Sei lá, porque se foi colocado foi. Que elas Tirou chegaram a lá foto, na frente. tirou. Se ficou até o final da festa, eu não sei. Maravilhoso, resolveu. Lucas Franzoni, eu nunca me esqueço do dia em que... Uma vez fui fazer uma cerimônia americana numa igreja, né? E o meu instrumento, ele é pesado, né? Então, exige transporte, exige pessoas para ajudar. E a gente tinha visto a foto da igreja, né? E não fomos até o local. Parecia que era poucos degraus. Na hora que eu cheguei na igreja, tinha tanto degrau, era na Basílica Santo Antônio de Paduá. Mas foi difícil, porque o instrumento muito pesado e a gente lá, em 3 Fiquei com pessoas... pena só de ouvir. Mas parecia que os degraus, assim, não terminavam acabavam nunca. nunca. Então, isso eu nunca consegui esquecer. Literalmente carregou o piano nas costas, né? Sim. E quanto tempo vocês levaram para isso? O instrumento chegou inteiro lá em cima, deu tudo certo? Sim, chegou. Mas é bem pesado. Esse é das dificuldades do meu instrumento, né? Eu não consigo colocar atrás do carro e me deslocar de um lugar para o outro em questão de minutos. E é um instrumento muito delicado, né? Exige muito cuidado no deslocamento, né? Olha, eu vou contar uma. Eu nunca me esqueço do dia em que eu não disparei o cronômetro para iniciar o nosso programa. Então, vou pedir aqui para o Cleiton Eduardo me localizar quando estivermos próximos do fim. Ok, Cleiton? Perfeito, muito obrigado. Eliana Pedron, eu sempre dou risada quando me lembro. Olha, eu tenho muitas histórias, né? Mas
deixa eu pensar, são várias. Hoje eu consigo, assim, me alegrar com essas coisas, porque todas foram solucionadas. Então, eu lembro assim, falo assim, João, nossa, aquela certa vez aconteceu isso. Isso, assim, eu acabo hoje rindo. Mas, na época, eu, tipo assim, meu coração, tipo, mudou de lado, por exemplo. Tamanha atenção. Porque você nunca imagina, né? Mas, assim, já peguei temporais, assim, absurdos que eu fiquei completamente, tipo assim... Vendida, né, naquela situação. Né? Tipo assim... Chuva é fogo, né, gente? É contraditório, mas chuva é fogo. É fogo. Então, assim, eu já tive lugares que... E a gente só vai saber realmente a tenda ou a cobertura, se ela funciona ou não, quando chove. E, às vezes, fazendo uma cerimônia bem em cima do celebrante, uma gota. Aí eu falava, meu Deus, e agora? O que eu faço? E a cerimônia rolando, né? Eu via que ia para lá, ia para cá. Então, assim, hoje essas histórias se tornam, pra gente, assim, mais fáceis de lidar. É por isso que a gente conta aqui, porque se tornaram divertidas, aprendizado, né? A gente muda muito os procedimentos. Hoje, exatamente. E hoje, vamos supor, as alianças chegam para mim, tipo, um dia antes, elas são lacradas, então, assim, fica à minha disposição, eu que levo. De repente, onde eu chego no evento, onde fica guardado, então a gente não tem nenhum... Então, assim, não fica na responsabilidade de ninguém, a não ser nossa, né? Assim como todas as outras coisas da noiva, por exemplo, que antigamente chegava no dia. E hoje a gente faz um checklist, não. Né? A gente tem esse poder de fazer tudo antes, né? Mas hoje, assim, a gente se diverte. Dá risada das histórias, né? Tem alguma história específica, Sônia, que quando você lembra, você morre de rir? Olha, se é para morrer de rir, não, porque na hora deu muita raiva, né? Deu muita raiva porque eu queria sumir do local e nunca mais aparecer, porque eu fiquei num constrangimento tão grande. E tudo transcorrendo bem, a cerimônia do casamento, a entrada dos padrinhos e tudo mais. E, de repente, a gente recebeu uma recomendação. Eu não sou católica e eu não conheço muito a parte de santos. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho, né? Mas eles entregaram uma caixa e falaram, muito cuidado com essa santa, muito cuidado. E ficou lá. Eu coloquei na mão do meu marido como guardião, para ele entregar na mão da daminha que ia entrar com essa aliança para ser benzida lá no altar. Com a santa. Quer dizer, mas não falou que ia ser benzido, falou que era para entrar. A hora que a santa ia entrar. Parava eu entrar, né? E aí ele ficou. Na hora que chamou, entrou essa santa, beleza. Entrou, pôs lá em cima do... Eu falo púlpito, mas como que chama lá? Do aparador? Onde fica ali. O pedestal da imagem? Não, aquela parte, aquela mesa maior. Tribuna, púlpito, altar, aquela mesa maior. Aparador. Altar. Vou falar altar, pronto. E que ficou ali. E como já entrou, já tinha feito, já estava continuando. Só que tem um detalhe. A recomendação era tão grande para cuidar muito bem daquela imagem. Aí uma pessoa da minha equipe foi e guardou. E aí o padre pediu para benzer. E ela não estava ali. Aí ela não estava ali, para o meu desespero, porque eu não vi ela sair dali. Eu estava o tempo todo no altar. E de repente, olha, cadê a imagem? Para onde foi? Alguém guardou. E aí, minha filha, o rádio funciona, né, Eliana? O nosso rádio é muito bom. Eu só virei de costas, assim, lasquei no rádio. Não levou 2 minutos a santa apareceu. E o padre esperando. Aí, eu não lembro a banda que estava tocando, mas eu lembro que eu fiz assim, para poder continua. O padre percebeu, o padre foi falando, foi colaborou bastante. Mas ali, 2 minutos, essa santa apareceu para ser benzida. E eu não sabia que era ser benzida. Eu achei que era só para entrar. Porque era uma surpresa da mãe para a filha. Entendi. Então, sabe essa coisa de surpresa que chega pra gente? Surpresa é um calcanhar daqueles, que eu vou dar gente? para ela. Então, e olha, só para entrar. E deu para entrar. E, de repente, a santa some. Apareceu, aí gente. Apareceu. Mas aí, nisso, o coração subia e descia, né? Subia e descia. E aquele silêncio. E quando tocou a música, que é uma música diferente que eu pedi para continuar, sabe o que o povo fez? Olhou para trás.
achou que ia entrar. Uma próxima entrada. Meu Deus do Aí a céu. santa já entrou ali no altar da noiva, já A entrou aparição rapidinho. da santa se deu ali no altar. Nunca mais, viu? Eu falei, olha, esses acessórios, né, como a Eliana estava falando, esses acessórios que colocam na cerimônia, eu sempre falo para os meus clientes, não façam surpresa para mim, faça para os outros, mas a gente não pode ter surpresa. Vocês precisam saber de tudo, né? Ter tudo Se sob a controle. santa é para entrar, entrou. Ok, tá lá. Mas se é para tomar cuidado e guardar e aquela coisa de ficar todo mundo... Então tá bom, então não vai fazer mais uso dela. A gente nem sabia que ia benzer, né? Na verdade, eu estava muito leiga, faz muito tempo, já faz 10 anos de casamento ou mais. Eu não sabia mesmo. E aí... Agora você falou uma coisa, eu me lembrei até da minha área de atuação. Nós temos os famosos rituais hoje em dia, né? Tem noivos que adoram, tem noivos que acham super cafona e os celebrantes só seguem. Então nós temos o das areias, o da árvore e tal. Eu também aprendi logo de cara. Eu levo tudo. O da árvore, por exemplo, onde é feito o plantio da árvore da felicidade, a macho e fêmea na mesma muda, os noivos plantam durante a cerimônia. Já aconteceu do casal me dizer assim, João, vem tranquilo, eu vou providenciar tudo, essa parte, esse gasto eu tiro, tal. Chego lá, uma muda desse tamanho, um vasinho de violeta. Já aprendi também, muito bem colocado em relação a itens, né, então, individuais. A partir daí, como as alianças, a gente tem o guardião das alianças, que fica com meu marido no bolso, paletó o tempo todo. Ele só entrega no momento de entrar, porque se deixa como, né? Já vi da minha jogar aliança e ir correndo. E já aconteceu de tudo. Eu fiz casamento de um militar e era o cap, né? O transporte das alianças. E no fim, a pessoa jogou na grama, deu o que fazer para achar, né? E depois aí a gente tem que protelar um pouquinho, até ficar lá abrindo a grama lá para ver que tinha caído a aliança. Você tem que colocar no seu kit agora aquele leitor assim de metal, para procurar as coisas na areia, na grama, né? Que sufoco. Já tem para febre, agora já tem mais acessório. Exato. Né, Lucas Franzoni. Eu sempre me divirto, sempre dou risada quando me lembro. Olha, nós que somos músicos, nós somos contratados para tocar a música que o cliente quer, né? Não que a gente gosta e que a gente estudou. De todas as situações, de todas as músicas que foi, acho que para mim a mais inusitada foi Baby Shark. Mentira! Na época do Baby Shark foi para entrada de aliança ainda. Então acho que a criança era muito fã de Baby Shark. Conhece Baby Shark? E era uma música de infantil. 4 acordes. Mas eu fiquei lá o dia inteiro ensaiando Baby Shark, mas vamos tocar esse Baby Shark. Isso é né? Maravilhoso. E aí que eu fiquei conhecendo quem que era o Baby Shark. Mas em que momento da cerimônia o casal pediu Baby Shark? Na entrada da aliança. Porque era uma criança que entrava e eles pediram uma música infantil. E assim, a gente tá acostumado a tocar músicas mais selecionadas, clássicos. E Baby Shark, assim, falar hino do Corinthians. Às vezes o noivo é muito tímido do Corinthians. Então, isso daí é um pouquinho diferente para nós tocarmos, né? Isso eu sempre fico pensando na realidade do músico. Porque não só durante a cerimônia, mas também durante a festa, os casais às vezes pedem músicas que não tem nada a ver com os gostos, ou pessoais, ou com a formação daqueles músicos. Né? Eu peço sempre para ver o que está dizendo. João, e só assim, abrindo um pouco esse parênteses, hoje eu vejo que está mais, assim, livre para você tocar o que você quiser. Mas eu sou daquele tempo que antes de começar a cerimônia, o padre pedia para ver o roteiro. Eu não sabia que isso existia. E quantas vezes eu já cheguei para o músico e falei, vai ter que trocar, porque o padre não autorizou. Mas e a noiva? Falei, tem que ser agora, porque senão é a gente que vai lá na salinha. E ele chamava realmente, né? Na segunda-feira, você tinha que ir lá e prestar contas. De tocar, de entrar lá para fazer a cerimônia, né? Sim, então hoje tá mais assim, aberto. Então você pode ter praticamente todas as mentes. Mas 5 temas Disney... Baby Shark, hino do Corinthians, o pessoal acaba escolhendo aí, fazendo uma bagunça, né? É por isso que eu prefiro que o pessoal vá até o escritório, a gente monta o cronograma junto, eu vou indicar para eles qual que é a música mais formal para aquele momento, porque já se fala. Cerimônia religiosa é o momento mais formal da celebração do amor do casal, né? Com certeza. Então, se você quer que tenha emoção, primeiro você contrata um celebrante e juntam os músicos. Então, tudo tem que ser casado, né? Literalmente. Para que um momento de formalidade não seja um momento de descontração ou de piada, né? Olha, mas ele entrou com o hino do Corinthians, né? Sou corintiano.
Mas não tocaria no meu casamento, A gente tem que exemplo, puxar mesmo a cordinha da realidade, porque eles viajam bastante, viu? Nesse quesito que o Lucas está falando. Daí a importância de se investir em assessoria, né, gente? Isso é um assunto Eu vejo a tradução tão recorrente todas. aqui. Porque às vezes o casal acha que ele pode fazer de livre e espontânea vontade, né? Eu já vi muito, Lucas. Olha, durante a entrada das alianças, o meu sobrinho vai tocar um violino. Ele começou a fazer aula, tem uns 3 meses e toca tão bem. E na hora, gente, é aquele constrangimento sem fim. Porque o menino, obviamente, está nervoso. Provavelmente é a primeira apresentação dele em público. Elas não tinham uma assessora, uma cerimonialista para dizer não cabe. Cria um outro momento no meio da sua festa para o menino que seja, né? Não, tá lá o menino no meio da cerimônia passando aquela situação vexatória. Os noivos também, e todos nós ali também. É muito chato, né? Então, daí a importância de se investir em profissionais, né, gente? Não se entreguem a amadores. Vai se casar, vai fazer um baile de debutantes, qualquer tipo de evento. Procura um profissional especializado. Quem já passou por tudo. Quem já perdeu Quem já alguma levou coisa? tombo, quem já ralou, porque aqui já tem experiência. Já rolou muito por aí, Sônia, então? Já levou muitas quedas, é isso? Olha, a gente leva os escorregões, Não sim, tem né? como, todos nós, né? Sim. Gente? Todos nós. Temos o nosso kit, né? É. 2 sapatos, 2 meias, O que vai tipo ficando de pelo roupa. caminho que a gente levanta e fora segue. que eu já costurei alça de madrinha durante a cerimônia. Durante a cerimônia? Durante, que caiu o vestido. Eu precisei ficar atrás dela ali, ó, bem abaixadinha, bem assim, escondidinha da câmera. Avisei o cara, não filma, eu vou socorrer a madrinha. Então, eu já levo todo esse kit também. Já colamos sola de sapato de daminha na entrada da igreja. E já tirei brinco para a noiva casar. Hoje eu estou emprestando o brinco da também? Diana. Já tirei brinco para a noiva casar. Meia de seda, já tirei a minha, já emprestei também para a mãe da noiva entrar. E, gente, a gente já fez de tudo um pouco. E já colei botão do padrinho, né? Sim. Puf! Já colei com super bonder, porque eu Voou. também carrego isso na bolsa. Um no pouquinho meu mais gordinho, kit. o botão voou. Puf! Já colei também. Várias situações Já engraçadas, costurei né? vestido de noiva atrás, sabe? Ela sentada, depois o paletó do noivo. Isso na hora que sabe quando chega no evento, depois você vai assistir o filme lá? Aquela retrospectiva? Na época a gente fazia isso. E aí ela sentou, o vestido fez assim, abriu todo. Ai, que dó. E aí eu lá com aquele kit, né, que a gente tem na nossa maleta, vai lá, sorria, fica à vontade. E eu lá costurando. Eu falei assim, noivo agora vai ter um trabalho para tirar esse vestido. Eu falei assim, importante. Aí eu coloquei o paletó do noivo na noiva. Aí fomos felizes para sempre para o banheiro, né, para ela se refazer, porque ela estava muito, assim, ela tinha chorado, né? Porque o vestido abriu de cima e embaixo. Chateada, óbvio, né? O vestido pra noiva é Então, um xodó, a gente né? tá um pouco experimentada, né, Eliane? Você sabe que já até me coisa. perguntaram assim, o que você tem nessa sua mala que eu tenho curiosidade em saber? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Eu já dei espiada em algumas. Da mais íntima, mais bizarra que Não, você vai tem de imaginar. tudo. Você nem queira saber o que tem, Algum mas dia, tem. então, nós traremos aqui algumas assessoras. Eu vou abrir todas as malas aqui. Olha o que eu achei de Tem. inusitado aqui. Agora, várias histórias engraçadas, mas temos alguns momentos de grande emoção. Eliana Pedron, eu me emocionei demais quando... Bom, essa história, assim, é muito emocionante. Eu não tinha, assim, passado por um luto de maternidade ainda, então eu não entenderia o que isso significa na vida de uma pessoa. E 2 dias antes, faleceu a mãe de uma noiva. Poxa... Então, assim, foi um infarto fulminante. O casamento ocorreu, assim, a cerimônia como se nada tivesse acontecido, nada. Aquilo, para mim, ficava entalado aqui, porque qualquer música, qualquer coisa, o pai entrando, ela... Eu ficava assim, meu Deus, né? Tipo, foi esquecido. Mas não, eles foram muito firmes, né? E eu até perguntei, querem adiar, né? Prorrogar? Ela disse que não. Ela falou assim, isso era o sonho da minha mãe, então eu vou realizar. E daí aconteceu toda a festa, todos os protocolos, tudo aquilo. E eu muito preocupada com a noiva. Porque, assim, era um luto que estava, né, na caixinha ali. E depois que tudo passou, ela veio, me abraçou, ela falou assim, eu posso chorar agora? Ela falou assim, agora eu posso, né, viver o luto. Então, aquilo para mim
foi de uma extrema... Muito marcante. Assim, me marcou porque ela foi muito forte. E quando eu senti na pele essa perda, eu vi o quanto é dolorido. Imagine para ela naquele momento. Um dia tão importante. Exatamente. Então, isso me marcou muito. Então, me fez eu ser, assim, muito mais forte. Então, às vezes, eu não me emociono para segurar a noiva, vamos supor, antes dela entrar na nave, por exemplo. Ela pode ter aquela crise de choro, mas eu me mantenho firme, mesmo com o meu coração dilacerado. Mas eu preciso ser o braço direito dela forte. Né? A gente que ela tá olhando aquele Exatamente. momento, né? Então, assim, respira, né? Então, a gente vai se concentrar. Aí, depois, quando tudo passa, aí é outra história. Mas isso foi um momento que me marcou muito, né? Pela firmeza forte, dela, né? E pela emoção, assim, que ela soube assim, administrar ali, né? Diante de todas as circunstâncias. E eu acho que o mais marcante é isso, né? Ela o tempo todo estava fazendo uma referência à mãe, né? Sim. Era o que a minha mãe queria. Eu estou cumprindo, né? Exatamente. Essa homenagem à minha mãe. Bonito, boa lembrança. Isso me marcou e até hoje, assim, é um momento emocionante quando eu lembro, né? Ela honrou a mãe ali, né? Foi muito bacana. Sônia Darós, eu me emociono demais quando me lembro. Aí mexeu comigo, né? O que aconteceu? Eu tinha um evento em Campinas, era um aniversário. Naquela época eu estava com a decoração e o buffet. Só que eu terceirizei, que o noivo queria churrasco. E eu terceirizei o churrasco, contratei uma empresa, né, uma churrascaria para ir lá para mim. E como eu também tinha assumido a decoração e era aniversário, então tinha os balões e tudo mais. E parte, então, foi terceirizado. E eu fiz o restante, bolo, doces. E o que faltava na festa, eu assumi. Ok. Só que naquela época, meu pai estava doente. Ele era cardíaco, né? E ele estava no hospital, já estava internado e tudo. E eu estava tocando ali. Só que eu preveni um pouco a minha equipe, adiantei muita coisa. Eu fui com uma perua cheia de garçons, com caminhão, sabe? Ajudei a equipe a falei assim, olha, eu vou me estruturar, porque se acontecer alguma coisa, vocês fazem para mim o evento. Porque meu pai está no hospital e está ruim. E daí, na noite anterior, eu sonhei com meu pai que estava gelado. No dia seguinte, o hospital me ligou para o banco de sangue, mas na verdade tinha acabado de falecer. Poxa. E aí, nisso, meu evento já era naquele dia. E era 1h da tarde, eu tinha que ir para Campinas. Só que ali eu enterrei meu pai, cheguei em casa, um bom chuveiro, respirei, engoli o choro e eu falei, vamos fazer o evento. Meu marido sempre me apoiando, corremos para Campinas. Aí eu cheguei lá, 20 minutos, chegou a mãe da criança. E eu levei numa caixa já, o bolo já estava todo, porque a gente fazia bolo também para a noiva. E era Branca de Neve, era o tema. E eu tinha que fazer a saia da Branca de Neve. Então, eu fazia no bico de confeitar. E eu estava lá confeitando o bolo, engolindo o choro e aquele silêncio total ali. E aí chega a mãe da criança e falou assim, olha, tem um quarto que eu posso deitar? Porque era uma chácara muito linda, com uma casa muito bonita, né? Aí eu falei assim, pode, vai deitar lá. Eu já estou terminando aqui, daqui a pouco a gente começa tudo, né? Porque ia ser mais 4h da tarde o evento. Bom, eu terminei, eu vi que ela não veio e eu fui lá. Eu cheguei lá, ela estava ficando branca, sim, sabe? Quando eu olhei para ela, eu lembrei do meu pai no caixão, branquinho. Sabe quando vai perdendo a cor? Mas me agigantei, me vali de uma força que eu não sei de onde veio. Eu gritei ao meu marido, ao marido dela, eu falei, leva essa menina agora para o hospital. Já tira ela daqui, leva para o hospital. Mas deu um negócio em mim. E eles cataram ela no braço, assim, porque ela era pequenininha. E correram, meu marido ajudou a levar, foi dirigindo e o marido junto. E o médico falou, se essa menina chega 5 minutos depois, ela entrava em óbito. Ela estava entrando em... como é tétano? Que fala quando tem aborto? Ela teve um aborto espontâneo. Só que ela não contou para ninguém. Lá no hospital, o médico viu que teve aborto. Ela estava passando mal. Era uma infecção generalizada? Já, isso. O médico falou assim, se chegar 5 minutos depois, ela já entrava em óbito. E aí, a gente ficou aguardando o marido chegar. O marido
Depois chegou mais tarde, acho que 1 hora depois, 2, não lembro. A festa foi tocando, fui servindo comida para todo mundo, tocando música e tudo mais. E quando chegou, não veio com ela. Ela ficou internada, ela saiu 2 dias depois do hospital. E eu tinha dado de presente, aquelas coisinhas que a gente dá de presente, assim, eu vou colocar uma menina vestida de Branca de Neve. Então eu dei de brinde para a noiva, para a mãe da criança. E foi na hora dos parabéns que essa Branca de Neve segurou e o clima da festa, né? Então, um dia em que você perdeu alguém, você salvou alguém, né? O resultado, a análise foi ouvindo essa história. Eu fiquei inquieta com ela lá. Falei, essa menina tá deitada lá, por que ela tá deitada lá? Eu fiquei muito inquieta. E aí eu fui lá, a menina tava branca. Ela é moreninha e ela tava branca. Questão, então, de minutos, segundos foi. Ela teve a vida salva. Se ela chegar 5 minutos depois, ela entrava em óbito. Essas questões, quando envolve a nossa vivência, a nossa família, o nosso trabalho, é marcante demais, Sim. né? Eu não consigo nem me imaginar passando pelo que a Sônia passou naquele dia. É muito forte, tendo que cumprir um protocolo para os outros serem felizes, estando dilacerado por dentro, né, Sônia? Olha, se eu já te admirava, ainda maior a admiração. Lucas, é até difícil seguir o programa, né? Uma história daquelas. Eu me emociono demais quando me lembro. Quando eu me lembro o quanto nós fazemos por amor, né? Apesar de nós sermos contratados, nós fazemos tudo sempre com muito amor e muita responsabilidade, né? Qualidade não é diferencial. O diferencial é você ter comprometimento, assinar um evento, estar lá. Eu me lembro de um episódio que eu estava na praia 1 semana antes do casamento e todos os dias choveu. No último dia, antes de eu vir embora, saiu um sol, mais ou menos. E eu tomei sol, fiquei ali na beira da praia, tudo. Quando foi à noite, eu tive uma insolação, acho que de uns 90% no meu corpo. Isso na quinta-feira. Aí eu vim embora para Limeira, fui no hospital, cheguei no hospital. Aí a moça falou assim, você tem que ser internado agora na UTI. Na unidade de terapia de queimados. UTQ. Isso. Na quinta-feira à noite. Aí eu falei, mas eu não posso ser internado agora. Eu tenho um casamento no sábado, às 4 horas da tarde. Aí ela falou assim, então você vai, toca, e você vem, você vai ser internado. E as bolhas foram espalhando pelo corpo inteiro. Um calor. Igreja São Benedito, terno, paletó, tudo enfaixado com pasta. Tocamos. Aí saí chorando da igreja de tanta dor. Fui para o hospital, fiquei 7 dias internado na UTI. 7 dias. E correu risco de vida. Aí que eu vejo onde nós temos tanto amor pelo que nós fazemos, né? Porque eu poderia simplesmente mandar uma outra pessoa, mas a noiva, ela foi lá no meu escritório, ela me contratou porque ela queria que eu estivesse lá. Escolheu você, o seu trabalho. Então, isso é muito marcante. Outros episódios também que me marcam bastante é reconhecimento, né? Às vezes, essa era digital, é muito fácil você mandar um WhatsApp, um áudio. Isso até nos torna um pouco invasivo, porque o acesso é muito grande com a gente, né? O que me marca bastante é você receber de um cliente uma carta escrita à mão, um recado escrito à mão, que hoje em dia é difícil. É raro. E quando você recebe isso, dá uma balançada. Então, são episódios que eu acho que me marcam bastante, esses dois. Muito bacana. Vou juntar 2 perguntas aqui em uma. Eliana, o que é que você diria para alguém que pensa em começar no seu ramo do cerimonial e da assessoria e quais as maiores dificuldades que você diria para essa pessoa que você enfrenta no seu dia a dia? Bom, para todo início, eu falo isso para qualquer área. Uma pesquisa de mercado é muito fundamental, né? Para você fazer a abertura do seu profissionalismo e se capacitar o máximo que você puder, né? Eu acho que a sua experiência é o seu dia a dia, mas nada de um conhecimento realmente que você possa buscar com os experts, por exemplo, né? Então, eu tenho alguns aí que eu tiro o chapéu, morro de saudades, né? Por onde eu comecei, mas é isso. Na minha época, eu fiz uma pesquisa de mercado, realmente, né? Fundamental. Eu sou formada, eu sou mercadóloga,
né? Fiz marketing, porque uma das coisas que eu gosto é relacionamento com pessoas. Ainda sonho em fazer uma pós-graduação, né? Em gestão de pessoas. Bacana. Né? Amo, né, esse relacionamento, isso já vem de mim, né? Inerente ao seu trabalho, né? Ao seu dia a dia, a Isso. você. Legal. E você realmente gostar da história sobre casamentos. Uhum. Não é fácil. A gente sabe muito disso, fazer uma realização de eventos. Uhum. É onde a gente se doa realmente, né? Então, a gente sempre faz o melhor. Eu sempre levo isso comigo. Eu não sou a melhor, né? Às vezes as pessoas falam, eu contratei a melhor. Não gosto disso. Então, eu sempre procuro fazer o melhor, né? Para que isso sempre aperfeiçoe. Eu acho que isso seria a melhor informação que eu poderia passar para alguém, né? Maravilhoso, muito bom. Para entrar no mercado, se aperfeiçoar cada vez mais. E você, Sônia, concorda? O que você diria? Concordo e assino embaixo, né? Porque é tudo isso mesmo, fazer essa investigação para você ver que campo você está entrando. Uhum. Agora eu entro numa área que, se você não gostar de ser humano, como que você conduz as pessoas e qualquer coisa com elas? Primeira coisa, você tem que gostar de gente, gostar de pessoas, porque daí fica mais fácil você conduzi-las e qualquer área de mercado, né? Porque estamos relacionando com pessoas. Muito bom. E depois, no nosso caso, se estiver disposto a viver uma adrenalina após a outra. Boa. Lucas, e você? O que você diria para quem pensa em começar na sua área? Eu diria que não importa quantas vezes você tenha um não, que você corra sempre atrás do sim. Mesmo que a quantidade de sim seja menor que não. Uhum. Às vezes estamos cansados, né? Trabalhar com evento exige tempo. Uhum. Esteja sempre disponível para o seu cliente. Mas também quando você estiver cansado, aprenda a descansar. Muito isso. bom. Legal. Nós vamos ter que acelerar nas nossas respostas a partir de agora, porque a gente está, quase lá no final do programa. Eliana, me conta uma história com alguém aqui da mesa. Aqui? Com um dos nossos convidados. Eu com a Sônia, né? O que vocês viveram juntas? É que, na verdade, mesmo a gente sendo atuantes do mesmo segmento, mas muitas vezes eu servi ela como cerimonial. Ok. Ela com assessoria, me liga ali, eu vou precisar do seu cerimonial. E sempre fiz. E nunca fiz Eliana Pedron, e sim Sônia Darós. Perfeito. Tá? Então, quando eu chegava num evento, eu me apresentava como sendo da equipe dela. As pessoas assim, o que você tá fazendo aqui? Do tipo, né? Eu falava assim, não, eu sou da equipe da Sônia Darós. E era tão gostosa a nossa sintonia que eu falava assim, Sônia, pode deixar que eu toco o evento. Vai lá e fica com a noiva. Que legal, uma confiança, né? Lembra? Tipo assim, fica tranquila, fica com a noiva. Eu em Limeira, você americana. Isso, fica tranquilo, pode ficar. Então, assim, é você abraçar. E não existia rivalidade, não existe. Mas sim, equipe. Muito bom. Né? Então, eu com a Sônia, foram várias, né, Sônia? Então, eu vou pegar esse adendo. Então, pronto, eu já ia passar a bola para você. Então, aqui é uma via de mão dupla. Também, quando a gente foi fazer o evento lá do Vitor Vitória. Lembro. Lembra? Ai, Liana, eu preciso de você. Liana, você tem que... Botei ela no fogo, não fiz, estava... Você tem certeza, Sônia? Você tem certeza? Vitor e Vitória são os filhos do cantor Edson, da dupla Edson e Wilson. E daí, era um evento para ser pequeno, mas assim, o negócio foi tomando uma proporção tão grande que nós envolvemos 35 patrocinadores para esse evento acontecer, né? Porque vinham alguns artistas. Foram 3 cerimoniais no 3. dia envolvido. Impressionante. A Érica foi Guerreiro e a muito gente. E foi assim, cada um na sua área ali. Ela na linha de frente ali com os convidados, fazendo as fotos. E a gente, eu fiz a parte estrutural do evento, né? Toda a parte de patrocínios e toda a estrutura do evento coloquei ali. E aí, no dia, veio o social, eu com a Érica nos dividimos, né? Foi assim, foi uma experiência muito boa e eu ia contar sobre isso. Aliás, vou aproveitar meu voto de gratidão. Eu só tenho que agradecer pela sua amizade. Sônia. E porque você sempre, a gente sempre pôde contar uma com a outra. Sim.
viu? Que legal. É um carinho, uma Isso é admiração, Grata, sua relação vida. ética, E né? torço pro seu sucesso sempre. Recíproco. E te respeito como profissional. Eu também. Ai, que delícia, gente. Você vê? E você, Lucas, me conta uma história com alguém aqui da mesa. Com a Sônia. Olha! Até marquei a data aqui, dia 9/6/2018. Nossa, o que Senhor aconteceu que vem lá? aqui. Casamento da Júnior e do Ayrton. Tudo muito lindo, bem organizado. Fui musicista, né? E as entradas foram acontecendo, a noiva entrou e a Sônia do meu lado. Aí eu olhei assim, eu tava chorando. Eu falei, mãe, tá chorando, né? E realmente, aí que a gente vê onde que os profissionais, eles se doam, né? Porque poderia estar ali com uma entrada qualquer, mas também estava Agora eu vou contar vivendo, pra emocionada. vivendo o mesmo sonho que o cliente. Me citou, agora vai ter resposta. Lucas, na verdade é o seguinte, meu sonho era que você um dia tocasse para mim. Olha! Como eu havia convidado ele para fazer o meu aniversário, foi bem na época que faltou gasolina por conta da greve. Eu tive que colocar o aniversário no mês seguinte. E daí o Lucas, eu falei assim, Lucas, eu estou desanimada. E daí o Lucas falou assim, olha, eu sempre faço uma ação de graças, não é o meu aniversário. Na verdade, eu só uso deu motivo para fazer uma ação de graça. Então, eu arrecadava fraldas para distribuir. E aí o Lucas falou assim, não, fica desanimada não, vamos fazer. Nossa, né? Foi com a violinista e depois o teclado, o filho tocou no outro teclado. As coisas foram se ajustando e ele não me deixou na mão. E no dia, logo em seguida, eu passei esse casamento para ele. A gente já estava falando do aniversário e do casamento, lembra disso? É verdade. Quando eu passei o casamento para ele, e foi assim, mas eu nunca tinha parado para assisti-lo. E eu fiquei emocionada de ver ele tocar. Que coisa linda. Tanto assim, sabe? E eu falei assim, nossa, que coisa linda esse moço. Aí eu passei um monte de serviço para ele. Que legal, Eu gente. fiquei emocionada Olha, de ver ele História tocar. linda. eu Foi falei isso. para vocês que estão assistindo que essa conversa ia ser uma delícia. Que clima bom que se cria aqui, né? Gente, chegando perto do final, mas eu vou acelerar aqui com vocês. Tá bom. Eliana Pedron, me conta um segredo. Você tem alguma mandinga, alguma superstição, algum item, algum procedimento, algum profissional, algum equipamento que te dá Bom. boa sorte, que você gosta, que você preze? Bom, na verdade, a minha oração é diária, né? Mas no dia, uma consagração pelo evento, pelo todo, pelo profissional, pela vida do casal. Eu acho que isso tem que fazer parte da nossa vida, né? O agradecimento por você chegar até ali, né? Mas todo evento, eu tenho Um friozinho na barriga, as Isso. borboletas no estômago. Isso, todo. Não tem um Faz parte, né? que eu fique assim, parece como se fosse o primeiro. É impressionante. Aquela emoção que a gente Isso. gosta, né? Aí eu vejo o quanto eu dependo de Deus, né? Que a gente não é ninguém e que, assim, a gente não tá no limite. Tipo assim, a gente tem muito que aprender ainda, muito que se dedicar. Então eu falo, eu tô no caminho certo. Muito bom. Sônia Darós, me conta um segredo. Sim, e 100% oração. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de fé. E eu reúno a minha equipe, a gente dá as mãos, a gente faz a oração em prol não só do nosso trabalho, mas em todas as pessoas que estão transitando para chegar até o evento, a comida que está sendo feita, com os convidados. Já teve muita gente passando mal em evento, né, por conta de pressão e tal. Então, a gente ora por todas as pessoas do evento, tudo que se envolve dentro daquele evento. E uma semana antes, eu termino o evento com os noivos e a minha equipe. Eu apresento a minha equipe que vai trabalhar no evento deles. E cada um eu atribuo a função. Olha, esse aqui vai receber os seus convidados com a portaria, né? Que a gente tem um software para isso. Vai receber os seus convidados. Essa daqui vai cuidar de todos os fornecedores durante o evento. E assim eu vou distribuindo as funções. Esse aqui da cerimônia, ela que vai arrumar a cauda do seu vestido, vai tirar seu véu. E ali fica, sabe, aquele tete a tete. Porque no dia os noivos sabem o nome da equipe. Já sabe fulano. Ficam mais seguros, né? Fica. E assim eu passo uma semana mais tranquila. Então eu termino uma Bom. semana. Lucas Franzoni, me conta um segredo. Eu concordo com elas. Gratidão também é um dom. Nós temos que ser gratos, né? Só finalizando a pergunta anterior, que eu gostaria de falar uma coisinha também, é que nós nunca devemos ter vergonha de estar trabalhando, independente do segmento que nós estamos fazendo, né? Eu sou musicista, eu sou assessor,
Eu não preciso ser expert na decoração, mas eu também tenho que buscar conhecimento, né? Porque a entrega do evento só é 100% quando todos estão somando junto, né? Então, saber entrar, saber respeitar, saber ouvir. Eu não posso falar de um assunto, por exemplo, de vestido de noiva. Eu tenho bom senso, mas eu não posso ficar falando porque não sou eu que costuro, né? Então, saber respeitar, que daí a entrega é 100%. Nunca sintam vergonha de estar trabalhando. Muito bom. Gente, com esses depoimentos, com essas histórias incríveis que eles nos contaram nesse programa, eu encerro por aqui mais um programa que a gente fica com aquela vontade imensa de ouvir a parte 2, porque tem muitas histórias, muitas trocas que poderiam ter acontecido aqui e que ainda podem acontecer se você continuar aqui de olho nos nossos canais, ou aqui no YouTube, ou aqui no Facebook, ou no Instagram, ou no Soundtrack, onde você esteja nos ouvindo. Fiquem de olho. Obrigado, gente, pela participação. Foi uma honra ter vocês aqui. Eu que agradeço. Ai, eu agradeço. Foi uma delícia, viu? Agradeço Voltem de coração, sempre. viu? Muito obrigada. E até o nosso próximo João Me Casa. Até lá.